Oi, pessoal, dando continuidade aí a esse capítulo, que é onde a gente está estudando análise de algoritmo, né? A gente passou por alguns princípios de demonstração, vamos ver recorrência e um pouco de complexidade nesse capítulo. Só para recordar, a gente começou estudando indução, que é a ferramenta matemática mais apropriada aí para demonstração de correção de algoritmo e análise de algoritmo, né? A gente fez algumas demonstrações por indução bem matemáticas, mas na sessão seguinte, que foi sobre demonstração de correção, a gente viu como usar a indução para demonstrar a correção de algoritmos, para mostrar que algum algoritmo está correto. A gente viu o conceito de invariante do laço, que é a propriedade que descreve o algoritmo, e como isso é provado usando indução. Nesse vídeo a gente vai ver então recursividade e relações de recorrência. A gente vai ver relação de recorrências matemáticas e como transformar isso numa recursividade, em algo que a gente possa implementar. Vamos lá. Primeiro vamos para uma definição da relação de recorrência. A definição de uma relação de recorrência é quando eu vou definir um elemento e o que está sendo definido faz parte da própria definição, né? Então eu tenho um passo de indução, onde o elemento a ser definido faz parte da definição, e tem uma condição de parada, porque senão isso vai ficar em loop ali. Então, para ilustrar um exemplo, é melhor vamos para um exemplo então. Vamos pegar essa função de recorrência, essa relação de recorrência, que é o S de n. N aqui é um número inteiro, maior do que 1, né? Número natural. Então, S de n vai ser uma função diferente do que a gente está acostumado, onde a gente aplica o n numa fórmula. Aqui o S de n vai ser duas vezes S de n menos 1, S do elemento anterior. Então, observe que um elemento depende do anterior. Se um elemento depende do anterior, eu preciso parar isso em algum lugar, senão isso não vai para o infinito. Então, meu critério de parada vai ser o S de 1, que eu vou definir como 2, aí retorna 2. Né? Similar eu tenho aqui o T de n, definido como o T do elemento anterior mais 3. E o meu critério de parada é o T de 1. Ok? Aqui eu tenho uma sequência que um elemento depende dos dois anteriores. Na verdade, ele é a soma dos dois anteriores. F de n vai ser igual ao f de n menos 2 mais f de n menos 1. Como eu dependo de dois anteriores, o meu critério de parada vão ser os dois primeiros elementos, né? E aqui o n começa a contar a partir do 3, no caso. Então, o 2 e o 1 foi definido e eu começo a contar a partir do 3. Essa sequência ela é bem famosa na literatura, ela tem várias aplicações, chamadas sequência de Fibonacci. Para quem não conhece, depois eu vou apresentar algumas curiosidades aí sobre a sequência de Fibonacci. Mas só por curiosidade. Vamos lá. Só para seguir as nossas funções aqui, para ficar mais claro, quem vai ser a minha função S? A minha função S, o primeiro elemento dela é 1, o primeiro elemento dela é 2. Né? O S de 1 vale 2. O segundo elemento dela é duas vezes o anterior. Então vai ser 2 vezes 2, 4. O terceiro elemento é duas vezes o anterior. O quarto elemento é duas vezes o anterior, o quinto elemento é duas vezes o anterior, e assim sucessivamente. A função t, parecido. Eu tenho o meu caso base, meu critério de parada, que é o t de 1 igual a 1. E aí eu vou somar 3 a cada passo. Então, o segundo elemento é o primeiro mais 3. Então, eu vou ter 1 mais 3. O terceiro elemento é o segundo mais 3. O quarto é o terceiro mais 3 e assim sucessivamente.
Para quem recorda lá do ensino médio, aqui tem duas sequências conhecidas, dois exemplos, na verdade, de sequências conhecidas. Nesse primeiro, o S, aqui eu tenho uma progressão geométrica, né? Onde o primeiro elemento é 1 e a razão é 2. E o T, eu tenho uma progressão aritmética, onde o primeiro elemento é 1 e a razão é 3. Sobre essas progressões, a gente vai sim usar elas, iremos usar bastante progressões aritméticas e geométricas, mas mais para frente a gente fala disso. A sequência de Fibonacci, como é que vai ficar? Os dois primeiros elementos é definido como 1, então eu tenho 1 para o primeiro elemento, 1 para o segundo. O terceiro é a soma dos dois anteriores, então 1 mais 1, 2. O quarto é a soma dos dois anteriores, 1 mais 2. O quinto elemento é a soma dos dois anteriores, que é a soma do terceiro com o quarto. Coincidentemente, aqui o quinto elemento vale 5. O sexto elemento vai ser 3 mais 5. Depois, o sétimo, 5 mais 8. Depois, 8 mais 13 e assim sucessivamente, né? Essa é a sequência de Fibonacci. Sobre a sequência de Fibonacci, a gente tem algumas curiosidades para apresentar. Eu peguei alguns casos, mas tem infinitos. Quem for no Google aí quiser procurar sequência de Fibonacci e espiral de Fibonacci vai encontrar muitas figuras interessantes, né? Vamos por exemplo. Essa concha desse molusco se chama Nautilus, né? O molusco é o Nautilus. A taxa de crescimento do Nautilus segue a espiral de Fibonacci. O que é essa espiral de Fibonacci? Pensa aqui em dois quadradinhos de lado 1. Juntei os dois e fiz um quadrado maior de lado 2. Juntei o 2 com 1, fiz um quadrado de lado 3. Juntei o 3 com 2, fiz um quadrado de lado 5. O 3 com o 5, lado 8. Depois 13, 21. Isso dá exatamente a sequência de Fibonacci. Eu tenho quadrados com os tamanhos dos lados, seguindo a sequência de Fibonacci. Se eu pegar aqui as extremidades do quadrado e for juntando numa espiral, aqui ó, juntando no espiral, eu tenho a chamada espiral de Fibonacci. E aí tem um exemplo, por exemplo, um tornado que segue também o padrão da espiral de Fibonacci. Os ossos da mão seguem um padrão de crescimento que é a espiral de Fibonacci. Os dentes seguem o mesmo padrão de crescimento. Aqui eu tenho o triângulo de Pascal, a soma da diagonal das diagonais do triângulo de Pascal forma a espiral de Fibonacci. E aí, como a espiral de Fibonacci aparece muito na natureza, é natural que ele apareça na arte e na arquitetura. Aqui tem um quadro chamado Onda de Kanagawa, onde aparece a espiral de Fibonacci também. Tá? A sequência de Fibonacci, que é uma função recursiva, ela pode ser implementada, claro, recursivamente, que é o padrão dela, ou ela pode ser implementado sequencialmente. Para quem tiver interesse, eu vou postar lá na página, na sala do AVA, dois códigos em C, um com o algoritmo sequencial e outro com o algoritmo recursivo. Vale bem a pena pegar esses códigos-fontes, compila e executa para poder ver o tempo de processamento. Depois a gente mais para frente vai falar do tempo de processamento aí desses algoritmos recursivos e sequenciais. Usando a sequência de Fibonacci, na verdade, a gente vai provar algumas propriedades. Eu vou pegar uma propriedade que ela serve para as sequências de Fibonacci, só para a gente ver como é que fica trabalhar com funções recorrentes, né? Então, eu tenho dentro da sequência de Fibonacci a seguinte propriedade. F de n mais 4 vai ser igual ao f de n mais 3 mais 2 menos f de n. E eu quero demonstrar que para qualquer n essa propriedade é verdadeira, desde que eu esteja dentro da sequência de Fibonacci.
Se eu estou dentro da sequência de Fibonacci, os elementos da sequência têm que obedecer essa regra. Então eu vou usar esta regra para poder demonstrar que isso aqui é verdade. Então eu vou partir do f de n mais 4, vou manipular e vou chegar do outro lado. Então, pela definição da sequência, o f de n mais 4 vai ser igual ao f de n mais 3 mais o f de n mais 2, a soma dos dois anteriores. Observa onde eu quero chegar. No 3f de n mais 2 menos f de n. Como aqui já apareceu um f de n mais 2, eu vou destacar ele e vou me preocupar só com o que sobrou, que é o f de n mais 3. O f de n mais 3 é a soma dos dois anteriores, o n mais 2 com o n mais 1. Então, tenho dois fatores f de n mais 2, separo os dois, junto aqui, né? No 2 vezes f de n mais 2. Estou quase chegando, eu tenho que chegar aqui com 3 fatores desse. Então, desse elemento, eu vou tentar encontrar o f de n mais 2. Agora, observa o seguinte, f de n mais 2 é a soma dos dois anteriores. Como eu tenho f de n mais 1, eu vou passar o f de n para o outro lado e vou ficar com o f de n mais 1 igual a f de n mais 2 menos f de n. Fazendo a substituição, eu chego exatamente aonde eu queria, ok? Então está demonstrado aí usando a definição de recorrência da sequência de Fibonacci. Demonstrado esta propriedade para a sequência de Fibonacci. Outros pontos onde aparecem funções recorrentes são as próprias operações matemáticas. Por exemplo, a potência ela pode ser definida como uma função recorrente. Um a elevado a n vai ser a elevado a n menos 1 vezes a. Repara que é exatamente uma propriedade de potência aqui. Claro que eu tenho uma redução aqui no n, então preciso de um critério de parada, né? O é a elevado a 0, então fica definido como 1. E aí eu tenho a definição da potência usando recursividade. Outra função que é inerentemente recursiva é o fatorial. Como ficaria a definição recorrente do fatorial? O que é o fatorial? O fatorial de n é n vezes o fatorial do elemento anterior, do n menos 1. Então, o fatorial de n é n vezes o fatorial de n menos 1. E o critério de parada, fatorial de 1, vai ser igual a 1. Né? É isso. Aqui eu volto na função s de n igual a 2s de n menos 1, que foi um dos primeiros exemplos que a gente colocou lá. E aqui eu apresento dois pseudocódigos, um iterativamente e outro usando recorrência. Né? Como eu vou obter o cálculo? Como eu vou obter o cálculo do s de n usando a função recorrente? S de n, se o n for 1, retorna 2. Se não, eu retorno 2 vezes S de n menos 1. Então, claramente, aqui eu estou calculando a potência de 2, né? Com expoente n. Então, S de n me retorna 2 elevado a n. Outra forma de fazer isso sem usar recorrência vai ser usando iteratividade. E eu tento seguir o mesmo padrão aqui. Se for 1, retorna 2. Se não, eu preciso de um contador para ir crescendo até o n, né, a minha potência, e acumulando o valor, sempre 2 vezes o valor anterior. E aí no final eu tenho a potência de 2. Né? Só para ilustrar aí a recorrência implementada numa função recorrente e iterativamente. Né? E aí, para a gente verificar isso,
Eu coloquei dois exemplos aqui para a gente obter uma função recorrente. Eu quero a função recorrente de t de n e a função recorrente da função soma. Eu defini o produto, da função produto. Defini o produto com uma função recorrente e eu quero um código recorrente dessa função produto. Vou mostrar como ficaria aqui o primeiro. T de 1 é 1, T de n é T de n menos 1 mais 3. Como ficaria a implementação de um código? Nesse caso eu coloquei um pseudocódigo aqui para não ter que me preocupar com linguagem. Então, a entrada T de n, se o n for 1, retorna 1, como é o meu critério de parada aqui. Se não, eu retorno o quê? Retorno 3 mais a chamada da função anterior. Para quem nunca viu função recorrente deve estar se perguntando, mas o compilador faz isso? Sim, ele faz isso. Ele fica armazenado em memória uma pilha de execução, até chegar no critério de parada. Depois que ele obter o critério de parada, ele volta calculando tudo. Ok? Só para mais para frente a gente pode apresentar essa pilha de execução aí do compilador para uma função recursiva. O segundo exemplo eu vou deixar para vocês tentarem fazer. O pessoal que tiver dúvida, tem lá no livro essa função, implementada lá, o pseudocódigo. Ordenação de dados. Né? Aqui a gente vai fazer uma pequena introdução à complexidade de algoritmo. O que é análise de complexidade de algoritmo? A grosso modo, é calcular o número de operações que o algoritmo faz em relação ao dado de entrada, ao tamanho do dado de entrada. Por exemplo, o que é meu dado de entrada aqui? É a lista. Eu quero ordenar uma lista de elementos, né? Um vetor de elementos com n elementos. Então, o meu tamanho é n. Eu quero obter uma fórmula que me dê aproximadamente o número de operações que esse algoritmo faz, dependendo do n. Sabendo do n, eu quero saber a fórmula que vai me dar o número de operações. Isso aqui seria, a grosso modo, a complexidade do algoritmo. Vamos tentar entender como é que a gente vai fazer. Quantas operações são necessárias para encontrar o maior elemento de uma lista de n elementos? Claramente eu tenho que fazer n operações, eu tenho que olhar para os n elementos, né? Depois disso, na próxima linha, eu vou permutar, eu vou trocar, vou pegar o elemento que eu acabei de descobrir, que é o maior, e vou trocar com o último. Então, depois dessa operação, eu sei que o maior elemento está no último lugar. Se eu sei disso, eu posso chamar a mesma função. Agora eu não preciso me preocupar com o último. Então, a mesma função com um elemento a menos. Aqui eu tenho uma operação de troca e aqui eu tenho uma nova chamada da função para o mesmo problema, só que agora com um tamanho menor, com um elemento a menos do que eu tinha anteriormente. Antes da gente continuar, vamos tentar entender o que esse algoritmo faz. Esse algoritmo, para quem não conhece, ele é ordenação por seleção ou selection sort. E ele vai fazer o seguinte, ele pega o maior elemento da lista e joga no final. Percorre a lista novamente até o penúltimo, pega o maior e joga na penúltima posição. E vai ordenando de trás para frente. Eu posso ter esse mesmo algoritmo implementado ao contrário. Eu pego o menor e jogo na primeira posição, o segundo menor jogo na segunda posição e até o final. O efeito é o mesmo, né? É só uma questão de orientação aqui. Dando continuidade, então estou preocupado aqui com as operações. Como a gente já viu, essa linha ela vai gastar para a gente n operações, digamos assim. Eu vou precisar usar n operações para executar essa linha. Aqui eu tenho uma operação e eu tenho uma nova chamada do mesmo problema,
só que com um tamanho menor, um elemento a menos do que eu tinha anteriormente. Então eu estou chamando novamente o meu problema, mas diminuí o problema agora, né? Então isso tende a parar um momento. Para quando? Quando o n for 1, né? Só para a gente andar um pouquinho mais, depois que eu percorrer uma vez essa lista, quantas operações eu fiz? N. Na segunda, eu tenho n-1 elementos, na terceira, n-2, e assim sucessivamente até ter exatamente um elemento. E o número total de operações é a soma de todas essas aplicações, por assim dizer. Então, eu vou ter o número de operações do algoritmo como sendo 1 mais 2 mais 3 até o mais n. Aqui, para quem não conhece, vou introduzir aqui a notação de somatória. Nada demais aqui, tá? Esse símbolo, o sigma, é o símbolo de somatória, que vai do i variando de 1 a n, que é exatamente isso aqui. O i vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, até o n, ok? É o símbolo de somatória, a gente vai usar muito o símbolo de somatória daqui para frente. É claro que não basta apenas descobrir a soma, eu preciso resolver essa soma. Essa soma é uma soma famosa, é uma progressão aritmética bem simples e o resultado dela vai aparecer aqui, né? Só para chamar a atenção de vocês, vocês vão precisar olhar os exercícios da seção 2.2, porque lá tem exercícios, muitos exercícios de soma, para usar indução para provar algumas somas, vai ser muito útil nos exercícios dessa função, e tem um pouco de explicação de soma de progressão geométrica e soma de progressão aritmética, que vai ser muito útil para a gente nessa sessão. O K é a metade, ok? E passo o X novamente. Se não, ou seja, se o X for maior, eu começo com um problema de tamanho n, e no segundo passo eu já tenho n dividido por 2. Depois eu já tenho n dividido por 4, n dividido por 8, 2 e 1. E aí eu tenho um elemento, ou encontrou ou não encontrou. Essa é a busca binária. Então eu estou andando bem mais rápido na solução do que de 1 em 1. Tá? Mais para frente a gente vai estudar mais a busca binária, né? E a recorrência relacionada a ela. Esse vídeo vai continuar no próximo, né? Para quebrar o vídeo em 2, mas eu vou deixar aqui a lista de exercício dessa sessão. Eu vou botar essa lista nos 2 slides para facilitar o pessoal quando for estudar, né? Essa lista é referente ao livro que a gente adotou. É uma lista que aparentemente é grande, mas é porque a sessão tem muitos exercícios. A sessão anterior, se você for observar, tem bem menos. Mas facilitou na anterior. Mas são exercícios fáceis aqui, o pessoal vai conseguir ir bem tranquilo aí. Ok? Vamos para a próxima.